Sabe aquela expressão batismo com fogo? Para alguns é o ponto mais alto de uma experiência com Deus. Para outros, soa quase como uma ameaça. Mas o que a Bíblia realmente quis dizer com essa frase tão forte? Hoje, a gente vai direto na fonte para tentar entender isso melhor. E a grande questão é essa: batismo com fogo é uma bênção, um derramar de poder e fervor, como muita gente acredita, ou seria, na verdade, um aviso sobre o fogo do julgamento de Deus? São duas ideias completamente opostas, e a resposta, pelo visto, está escondida bem no meio do texto original. A interpretação mais comum que a gente ouve por aí vê o batismo com fogo como uma coisa bem visível, uma explosão do Espírito Santo. É fervor, alegria, manifestações intensas de poder. A ideia é que essa experiência muda a pessoa por fora, enchendo ela de uma nova autoridade espiritual. E tudo isso parte dessa famosa declaração de João Batista, lá em Mateus 3. Ele diz que Jesus vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. Se a gente lê só esse trechinho isolado, parece bem claro, né? São duas partes da mesma bênção poderosa. Certo? Bem, talvez não seja tão simples assim. É aqui que a coisa começa a ficar mais profunda. Porque quando a gente olha para o que foi dito um pouquinho antes e um pouquinho depois dessa frase, uma peça que parecia perdida no quebra-cabeça aparece. E olha, ela muda o cenário todo. Para entender o que significa o fogo, a gente precisa primeiro entender qual era o tom do sermão de João Batista. E o tom dele não era de celebração, não. Era de urgência, de julgamento chegando. Ele não estava ali oferecendo poder. Ele estava fazendo um alerta muito sério. Agora, presta atenção nisso aqui. João Batista não está recebendo todo mundo de braços abertos. Ele se vira para os líderes religiosos da época, os fariseus e saduceus, e solta uma dessas: raça de víboras. Eles os confronta com uma pergunta bem direta sobre uma ira que se aproxima. A mensagem dele definitivamente não é de festa, mas de alerta. Então, o sermão inteiro de João gira em torno disso. Arrependimento diante do juízo que está para chegar. Ele fala que o machado já está na raiz da árvore. Sendo assim, cada vez que ele menciona fogo, a gente tem que se perguntar, ele está falando de bênção ou de julgamento? E a primeira vez que a palavra fogo aparece é exatamente aqui, um versículo antes da frase que a gente está analisando. E aqui o significado é claríssimo. Árvores que não produzem são cortadas e jogadas no fogo. Primeira pista, nesse contexto, fogo é igual a juízo. E logo depois da nossa frase principal, a palavra fogo aparece de novo, pela terceira vez, para queimar a palha. O padrão aqui é muito forte para ser ignorado. Tanto antes quanto depois, fogo nesse sermão específico significa uma coisa: julgamento que destrói.